alunos, estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula de língua portuguesa, aula de língua portuguesa do terceiro ano. Vocês aí da casa de vocês, da sala, do quarto, da cozinha, do terraço, da varanda, eu aqui da nossa sala de aula virtual e juntos, como eu já falei, vamos estudar língua portuguesa. Mas antes é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. E qual conteúdo é esse, professor? É isso que nós vamos ver lá no nosso quadro. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós continuaremos falando do conto popular, estabelecendo expectativas. Vamos estabelecer expectativas frente ao conto popular. Professor, o que é estabelecer expectativas? Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de estabelecer expectativas em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre o suporte e universo temático. Então, vamos estabelecer expectativas em relação ao texto. Quando eu digo assim para você, pergunto para você, sabendo eu, supondo, que amanhã você vai ao zoológico, e aí eu pergunto, como é que você acha que será o seu passeio no zoológico? Aquilo que você me responder é uma expectativa. Por quê? Porque ainda não aconteceu. É o que você supõe, é o que você acha que vai acontecer. Então, expectativa é isso, é o que você acha que vai acontecer. No nosso caso aqui, vamos estabelecer expectativas em relação ao texto, ao conto popular. Assim, vamos ver quais são os nossos objetivos, os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro deles é recordar a estrutura do conto popular. Isso mesmo, recordar. Por quê? Porque nós já começamos a falar sobre esse assunto na semana passada. Vamos também analisar contos populares. Claro, uma vez que estamos falando de conto popular, vamos analisar contos populares. E ainda estudar elementos dos contos populares. Ok? Então, nós vamos recordar a estrutura, vamos analisar e vamos estudar elementos dos contos populares. Mas antes, vamos para os questionamentos iniciais. Se eu perguntar para você, você sabe o que é um conto popular? Olha que eu acho que vocês já sabem, porque como eu já falei, estamos estudando este conteúdo desde a semana passada. Quais contos populares você conhece? Eu acho que conhece alguns. Nós estamos estudando este conteúdo desde a semana passada e mesmo na semana passada, acredito que vocês lembrem, eu falei de alguns outros contos populares que acredito que vocês já escutaram. Observando o título de um conto popular, você consegue imaginar do que ele trata? Se eu apresentar somente o título de um conto popular, será que você consegue imaginar do que ele vai tratar? Será que você consegue estabelecer alguma expectativa sobre aquele conto? Olha, eu acho que vocês conseguem. Vocês já têm elementos para, sim, claro, estabelecer expectativas frente ao título de um conto popular. Mas antes, é hora do nosso projeto de leitura. E o texto que nós vamos ler hoje é o Malazarte Cozinhando Sem Fogo. Isso mesmo, Malazarte Cozinhando Sem Fogo. Primeira
a leitura que nós iremos fazer é uma leitura silenciosa. Então, eu vou projetar aqui o texto e, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma leitura silenciosa. Para quê? Para nós nos situarmos frente ao texto, tá bom? Então, o texto está dividido aqui em duas partes, eu vou colocá-lo para vocês fazerem uma leitura silenciosa. Eu também farei a minha leitura silenciosa, mas vocês vão fazer a leitura silenciosa aí da casa de vocês, aquela que é só vocês e o texto. Vamos lá? Então está aqui Malazarte cozinhando sem fogo. Podemos começar a nossa leitura silenciosa. Vamos voltar lá e agora fazermos uma leitura em conjunto, uma leitura compartilhada. Vocês daí da casa de vocês e eu daqui da nossa sala de aula. Vamos lá? Malazarte cozinhando sem fogo. Chegando à cidade, Pedro Malazarte foi se divertir em festas e bares e gastou suas economias. Mas antes de ficar de todo pobre, comprou uma panela e um pouco de comida. Seguiu seu rumo. No meio do caminho, viu uma casa abandonada e parou para descansar, acendendo um fogo e colocou a comida na panela para aquecer. Percebendo que chegava uma tropa, Pedro apagou rapidamente o fogo. A comida já estava quente e fumegante. Os homens observaram curiosos e perguntaram: "Que coisa engraçada! Você está cozinhando sem fogo." E Pedro logo respondeu: "Sim, mas isso é porque a minha panela é especial, ela é mágica." "E como é isso? Não é preciso de fogo para cozinhar nela?" "Pois é como estão vendo. Aliás, estou pensando em vendê-la. Vocês querem?" Os homens ficaram satisfeitos e pagaram uma boa quantia. Mais tarde, quando foram usar a panela sem fogo, perceberam que foram enganados. Mas a essa altura, Pedro Malazarte já estava bem longe. Maravilhoso este conto popular, não? Pois é um conto popular. Ele traz uma história do cotidiano, provavelmente aí uma história que não é uma história recente, uma história já antiga, que vem passando de geração em geração, como acontece na grande maioria dos contos populares. E quanta esperteza do nosso Pedro Malazarte, não é? Ele enganou toda a tropa. Mas vamos recordar o que é um conto popular.
Os contos populares são narrativas passadas de geração em geração, que eu acabei de falar sobre o texto que lemos agora há pouco. Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. É aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. E à medida que ela vai passando de boca em boca, de geração em geração, a grande maioria das vezes elas vão sendo aí modificadas. Modificadas de forma sutis, ok? Não são grandes modificações, porque geralmente o final da história é o mesmo. A autoria é atribuída ao povo, tá bom? A autoria é atribuída aí à população, ninguém sabe quem começou a história, tá bom? Sabe que ela está aqui, né? Naquele momento em que ela está sendo contada ou naquele momento em que eu estiver lendo a história. Muitos contos populares são bastante antigos, ou seja, como eu falei, vem de geração em geração, às vezes aí de anos, de séculos atrás. Passando de boca em boca, não eram escritos. Antigamente esses contos não eram escritos, eles só eram narrados, eles só eram contados. Mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de história, tá bom? Os contadores de história aí se divertem contando os contos populares a mundo afora. Autores modernos podem escrever suas próprias versões dos contos de fadas e de fábulas. Alguns desses contos de fadas e fábulas são contos populares e alguns autores modernos se servem de histórias antigas para adaptá-las ao tempo atual. Outros contos populares, nascidos na tradição oral, passaram depois para os livros. Então, muitos contos populares que antes não eram escritos, hoje eles se encontram em livros. Algumas pessoas se serviram deles para transcrevê-los para os livros. É o caso, por exemplo, do conjunto de histórias das Mil e Uma Noites, repetidas há muitos séculos pelos contadores de histórias. Personagens como Aladim, Ali Babá e Simba, o Marujo, se tornaram conhecidos no mundo inteiro por meio de livros, revistas em quadrinhos e desenhos animados. Esses que nós trouxemos aqui agora, esses exemplos, o Aladim, o Ali Babá e o Simba, o Marujo, antes eles eram contados somente oralmente. Depois eles passaram para onde? Para os livros de histórias, tá bom? Os livros de contos. E aí as histórias deles começaram a serem difundidas aí de forma escrita, tá bom? A serem publicadas, a chegar às pessoas de forma escrita. E depois, algo bem mais recente, eles chegaram também através de desenhos animados. Há vários desenhos animados e até filmes também, tá bom? Do Aladim, Ali Babá e os 40 Ladrões e Simba o Marujo, perdão, Ali Babá. Uma das histórias do Ali Babá é Ali Babá e os 40 Ladrões, que talvez seja aí a história do Ali Babá mais conhecida. E quais são os temas dos contos populares? Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões, podem ser cômicos, ou seja, engraçados, né? Podem ser satíricos e empolgantes, podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Então, os temas aí eles podem ser diversos, ok? Há várias possibilidades dentro dos contos populares. Por quê? Principalmente é importante que saibamos que o conto popular ele não traz uma história que real, né? Principalmente não é uma história que aconteceu agora, não é uma história na grande maioria das vezes possíveis de acontecer. Por quê? Vários contos populares eles trazem animais falantes. No caso do Aladim, por exemplo, ele traz aí um gênio, né, que está dentro de uma lâmpada
e quando essa lâmpada é esfregada, o gênio sai e realiza os desejos. Então, esse tipo de história, nesses contos populares, nessas perspectivas, eles apresentam histórias que não são verídicas. São histórias inventadas, né? E que bom que são histórias inventadas. Por quê? Principalmente porque mexe muito com a nossa imaginação. A grande maioria de nós gostamos dos contos populares muito em função disso, porque mexe com a nossa imaginação. As fábulas, né? A fábula é um tipo de conto popular. E a fábula ela tem uma característica específica, nós já vimos aqui em aulas anteriores. Ela geralmente nos ensina uma lição, que é a moral da história. As fábulas geralmente têm como personagens animais que falam e se comportam como pessoas. Isso é muito importante que saibamos, tá bom? Principalmente, né? Animais que falam e se comportam como pessoas. Esses são personagens da grande maioria das fábulas. Não obrigatoriamente, mas a maioria existem, né? Animais, né, dentro da história que têm características humanas, tá? Que sejam características físicas, como falar, por exemplo, mas também características de personalidade ou mesmo apresentam sentimentos semelhantes os das pessoas, dos seres humanos. Assim revelam as tolices e a sabedoria dos homens, por exemplo. Nós temos aí, olha, os três porquinhos, que mostram o que para nós? A importância do trabalho bem feito. Quando a casa do porquinho que mais se esforçou durante a construção é a única que resiste aos ataques do lobo. Então, o que é que os três porquinhos nos mostram? Mostram que devemos ser pessoas trabalhadoras. Ok? Para quê? Para a nossa casa resistir, no caso dos três porquinhos, resistir às investidas aí do lobo. Né? O lobo, na história dos três porquinhos, acredito que vocês lembrem, o lobo vai de casa em casa, sopra as casas e derruba duas, mas a última ele não derruba. Por quê? Porque a última foi construída de tijolo. A primeira de palha, a segunda de madeira, que dava menos trabalho para construir, e a última de tijolo. A última foi a única que resistiu aí aos ataques do lobo. Então, o que é que nos ensina? Nos ensina que devemos trabalhar mais, que devemos nos esforçar mais. Para quê? Para que as coisas que nós construamos, né, no caso eles foram a casa, mas pode ser transferido aí para qualquer coisa, seja forte, seja firme, seja resistente e principalmente seja bem feita. Aquilo que nós vamos fazer, que façamos de forma bem feita. Esse é o ensinamento dos três porquinhos, né? Então, elementos aí que são atribuídos aos seres humanos, que são apresentados nos três porquinhos através de animais, no caso, porcos, né? Os porquinhos. E os contos de fadas? Contos de fadas são histórias nas quais acontecem coisas mágicas. Nos contos de fadas acontecem geralmente aí coisas mágicas, extraordinárias. Com frequência, um personagem jovem encontra criaturas fantásticas como fadas, bruxas, gigantes ou dragões. Histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e A Bela e a Fera surgiram como contos folclóricos. Dois autores alemães, os irmãos Grimm, coletaram, né, e escreveram muitas histórias de fadas no século XIX. Outros escritores, como os Hans Christian Andersen, criaram seus próprios contos de fadas. Os contos de fadas também, né, parte deles, são aí contos populares e através dessas pessoas eles chegaram até nós, principalmente porque eles escreveram os contos, colheram a história, né, escutando e passaram aí para o papel para que chegasse até nós nos dias de hoje. Já os contos populares brasileiros, né?
No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica. A Península Ibérica, eu falei aqui na aula passada, é uma região da Europa onde está situada ali a França, a Espanha, a Itália e Portugal. Está um pouquinho distante de nós, do outro lado do oceano, mas a Península Ibérica, se vocês pegarem um mapa, ela vai ser representada por esses países que eu falei. Né? Se vocês olharem lá o mapa, vocês vão ver que é um trechinho que parece que vai atravessar o oceano, mas não, ele só vai até um pedacinho do oceano, afastando-se um pouco do continente, mas ainda ligado por terra ao continente. É o caso das histórias do personagem Pedro Malazarte, um astuto herói popular cheio de artimanhas, e aí nós lemos agora há pouco justamente uma das histórias do Pedro Malazarte. Outros contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos povos africanos, isso muito pela influência que esses povos têm na nossa cultura. As histórias do Boto, da Iara, do Curupira e do Saci são alguns exemplos aí de contos populares. Estabelecendo expectativas do conto popular. O que é expectativa? Eu já falei no começo, né? Expectativa é a espera de algo, é aquilo que nós esperamos de algo. Um exemplo, estou na expectativa pela chegada da minha prima que mora no litoral. Estou na expectativa, estou imaginando, estou ansioso. Isso é expectativa, é esperar algo. É o que eu imagino como será algo. Isso é expectativa. Estou esperando a minha prima que mora no litoral. Né? Estou ansiosamente esperando. No conto popular, podemos apontar uma expectativa pelo título do conto ou por alguma imagem, caso haja. Essa expectativa se dá principalmente pelo desfecho do conto, tá bom? A partir do título ou a partir de imagem, eu posso imaginar o que é que há no conto popular. E é isso que nós vamos ver ainda na aula de hoje, agora exercitando, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver em um texto, né? É o exercício que nós iremos fazer agora. Mas antes, faça o seguinte exercício. Pelo título do texto, a onça e o boi, o que é que você acha que vai acontecer? Se eu disser, olha, o título do texto é esse, a onça e o boi, o que é que você acha que vai acontecer? Bem, nós já lemos esse texto na semana passada, mas vamos lê-lo outra vez. Será que a onça caçará o boi? Será que o boi caçará a onça? Ou será que um ficará com medo do outro? O que será que vai acontecer? Vamos ver. Vamos ler juntos. A onça e o boi. Havia uma onça que morava na serra e só descia de lá para se alimentar. Um dia, quando descia, encontrou um boi e ficou logo com vontade de o atacar traiçoeiramente. Então disse a onça ao boi: compadre, você não me dá notícia de um companheiro seu que vivia aqui e era meu amigo, e há muitos dias não vejo? Ontem estive com ele no bebedouro e creio que ele está lá me esperando. Se você quer, amiga onça, vamos juntos até lá. Assim falou o boi. A onça respondeu: nesta eu não caio. Estou com fome, por lá não há carneiro que se possa pegar. Além do que, lá fico perto do meu inimigo. Quem é seu inimigo? Perguntou o boi. É um lavrador que tem cara de matar onças, que fará de mim sozinha, que fará a mim sozinha. Lá não tem arvoredo de que possa me valer. O boi disse: mas você, comadre onça, se teme é porque alguma coisa fez. Quem não deve, não teme. A onça: compadre, não se lembra quando eu peguei aquele bezerro? Correram atrás de mim 3 amigos cachorros, e um deles era danado. Só de gritos me trazia atordoado. Só descansei quando pude subir numa árvore e ver se colocava as unhas nos moleques. Mas qual?
fugiram para trás com o diabo. O boi: então, comadre onça, você só é gente tendo arvoredo? Vamos para o campo limpo. A onça: mas o compadre está me puxando para o campo limpo, parece que está desconfiado. Assim, uma ficou procurando o mato e a outra o campo limpo, até que se ausentaram, desconfiando um do outro. Olha o que aconteceu ao final. Uma desconfiou da outra, uma ficou com medo da outra. Segunda questão, observe as imagens a seguir, depois indique um título que você, caso a imagem representasse, depois indique um título, né? Caso a imagem representasse um conto popular. Qual título vocês dariam para esta imagem que está aqui? Tem como vocês imaginar? Qual título você daria para essa imagem? A partir da imagem, o que é que vocês acham que a história iria contar e qual título você daria em cima dessa história? Deixa eu voltar. Nós temos aí alguns animais tocando instrumentos. Eles estão aí nas nuvens, né? Parece que é uma festa, tem balões. Parece que temos, temos aqui a imagem da bandeira do Brasil, como eu falei, os animais e os instrumentos musicais. Qual título você daria para um texto a partir dessa imagem, um conto popular? Eu coloquei o meu e vou apresentar para vocês agora. Zoológico nas nuvens, olha só, olha, vários animais e eles estão aí nas nuvens. Vamos para outra imagem. E para essa imagem aqui, qual título vocês dariam? Temos aqui uma interrogação, dois animais, né? E uma interrogação. Eles estão em um lugar e parece que um descampado, tem aí algumas plantas. Eu vou mostrar para vocês o título que eu daria. O pássaro e a tartaruga. Olha só, um pássaro e uma tartaruga. Vamos para a última. Qual título vocês dariam aí para um texto, conto popular, a partir dessa imagem? Nós temos aí um livro, aqui em cima um castelo e aqui o que parece as estrelas. Olha o título que eu dei: Castelo nas Estrelas. O que estudamos na aula de hoje, nos questionamos sobre os contos populares, fizemos a leitura do texto Malazarte Cozinhando Sem Fogo, recordamos o que são contos populares, vimos o que são expectativas, observamos como as expectativas são estabelecidas nos contos populares e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.